Bom dia, galera, vamos lá, uma aulinha aqui para a galerinha do sexto ano. E aí, galera, já lembrando que a gente está concluindo este assunto com vocês e deixando a atividade das páginas 52, 53 e 54, tá bom? Quero lembrar também que a partir da semana que vem eu virei aqui esclarecer algumas questões de exercícios com vocês que possa ter gerado alguma dúvida. Tem um pessoal mandando uma mensagem para mim, mas eu quero fazer aqui com vocês, corrigir algumas questões aí, para a gente fechar o nosso livro direitinho, ok? Então vamos lá, estamos aqui, exploração mineral e instabilidade política. Exploração mineral, você já sabe, né, que é todo o recurso natural mineral que nós, seres humanos, extraímos da natureza. Quase sempre, esses recursos minerais são extraídos do solo, ou melhor, não é exatamente do solo. As camadas minerais, elas estão após uma camada de solo, tá certo? E isso gera muita instabilidade política entre os países. Instabilidade significa aquela situação política onde poderá haver mudanças a qualquer momento, né? Pode haver crises econômicas, pode haver guerras, inclusive, como acontece muito na região da Ásia chamada Oriente Médio, nos países do Oriente Médio, como o Irã, o Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Omã. São países do Oriente Médio que vivem a chamada instabilidade política exatamente por conta desta crise que há entre as grandes empresas que exploram, refinam e comercializam petróleo no mundo e as jazidas minerais onde elas se encontram, que são exatamente, no caso do petróleo, grande parte do petróleo mundial ainda vem dos países do Oriente Médio. Essa região que eu estou falando aí da Ásia, tá? Coloquei aqui. Exploração mineral e seu beneficiamento, né? O que significaria isso? Significa que, por exemplo, tudo que você tiver na sua casa, como móveis, como, por exemplo, geladeiras, aparelho de televisão, DVD, celular, computador, fogão, panelas, colheres, copos, a sua própria casa, as paredes da casa, o teto, tudo isso, o piso, né, a lajota, o material que se usa em banheiros, então tudo isso vem de um recurso natural, seja ele vegetal ou seja ele mineral. E a grande maioria desses recursos são recursos naturais minerais, né? Por exemplo, joias, relógios, cordões, bicicletas, motocicletas, automóveis, saindo com uma escala mais global, aviões, ônibus, trens, navios. Então tudo isso vem da exploração mineral. Mas o maior desafio hoje não é apenas localizar essas reservas minerais e extraí-las. O maior desafio da humanidade hoje é em como transformar esses minerais brutos em produtos já beneficiados para o consumo. É aí que entra muitas vezes o interesse das grandes corporações, as chamadas empresas transnacionais, que exploram, refinam e comercializam esses minerais. Posso te dar como exemplo, existe um grupo hoje no planeta Terra chamado 8 Irmãs. Essas 8 irmãs, elas são simplesmente donas de grande parte, elas já foram donas de mais da metade da economia mundial. Elas não pertencem a só um país, elas pertencem a alguns países, mas a maioria dessas empresas pertence a Estados Unidos da América. São elas, por exemplo, a Shell, a Texaco, a Amoco, a Mobil, a Chevron, a Esso, né? No caso brasileiro, que no caso não faz parte do grupo 8 Irmãos,
mas eu posso citar como exemplo a Petrobras, no caso brasileiro, repetindo, a Petrobras não faz parte desse grupo 8 irmãos, tá certo? Pois bem, o que é que essas empresas fazem? Elas extraem, elas transformam ou refinam e elas comercializam petróleo no planeta Terra. Eu acredito que qualquer país que você vá hoje do planeta Terra, você vai encontrar uma dessas marcas. Qualquer posto de combustível tem uma ou mais de uma dessas marcas. Eu até gostaria que você fizesse uma pesquisa aqui nos postos de combustível de Bragança, para você ver, né? Marcas como Esso, Texaco, Mobil, Amoco, Esso, Chevron. Fatalmente você vai encontrar uma dessas marcas. Elas fazem o chamado conglomerado das 8 irmãs, que são as empresas de maior porte econômico que exploram, refinam e comercializam petróleo no planeta Terra. Tranquilo? Temos aqui as principais jazidas minerais da Terra, como eu falei, por exemplo, no caso petrolífero, a maior quantidade de petróleo ainda encontrado, até o momento pelo menos, é na região do Oriente Médio, que eu falei ainda agora para vocês. Mas eu posso citar exemplos mais próximos de nós, por exemplo, aqui, o nosso estado, dentro da região norte do Brasil, dentro da Amazônia clássica brasileira, o estado do Pará, ele era detentor da maior reserva de minério de ferro do planeta Terra, né? A chamada Serra dos Carajás. E esse ferro, ele vem sendo extraído e transformado em diversos outros produtos há décadas, né? E quem é que faz isso? Empresas quase sempre estrangeiras, né? Nós tínhamos, nesse caso aí, uma empresa que foi vendida, ela era de capital nacional, a CVRD, que significava Companhia Vale do Rio Doce, que foi comprada pelo grupo de capitalistas estrangeiros, né? Porque hoje responde apenas pelo nome de Vale. A empresa Vale é que explora, refina e comercializa. Não só minério de ferro, porque o Pará não possui, pelo menos até agora, apenas ferro, possui também manganês, possui bauxita e outros minerais. Ouro, no material de vocês tem até alguma coisa aí se referindo à Serra Pelada, né? A maior mina dos últimos, vamos dizer assim, tempos, das últimas 3 décadas passadas, de ouro, foi aqui no estado do Pará, em Serra Pelada, né? Que se tornou a maior mina de exploração mineral, assim, a céu aberto. Tem até uns filmes que falam sobre isso aí, mas que também é um recurso que está se esgotando, né? A questão mineral aqui no estado do Pará, principalmente o ouro, embora ainda hajam algumas reservas desses minerais ainda existentes. Eu só não consigo entender, quando eu falo aqui dos impactos na exploração desses minerais, eu coloquei aqui impactos naturais. Aí eu tenho rios, florestas, solo, atmosfera. Por exemplo, qual é o impacto provocado nos rios? Aqui nós podemos citar o mercúrio, que é usado para a exploração do ouro. Usa-se o mercúrio para separar o ouro do cascalho. E esse mercúrio, ele é jogado na água dos rios e causa um prejuízo enorme, tanto à própria água quanto às pessoas que consomem essa água. Então, posso citar como exemplo dos rios. Posso citar como exemplo dos impactos nas florestas, que eu não consigo entender quando alguém diz que consegue extrair um recurso natural, mineral, do subsolo sem precisar mexer na camada de floresta. Eu não consigo entender isso. Pode até ser, eu ainda não vi e realmente é difícil acreditar nisso. Que você vai cavar buracos no solo para extrair ouro, por exemplo, outros minerais, sem retirar a camada vegetal. Tem gente que diz que isso é possível. Eu ainda não conheço, acredito que não seja. Então, sempre há o chamado desmatamento
ou desflorestamento, como se usa também a expressão, para retirar a camada vegetal para depois chegar à camada mineral, né? Se vai retirar a floresta, vai inevitavelmente retirar também a camada de solo. E também há prejuízo para a atmosfera, por exemplo. Nós temos aí locais que fabricam tijolos, telhas, cimento, como aqui em Capanema. Basta você passar ali na entrada de Capanema que você vai ver uma fábrica que fabrica cimento. Pois bem, ali eles estão usando ali diversos minerais, como manganês, como caulinho, como calcário. Então isso é a transformação do mineral bruto no produto industrializado. Mas se você observar aquela quantidade de fumaça das chaminés, daquela fábrica que estão sendo liberadas ali, aquilo ali causa um gigantesco prejuízo à atmosfera terrestre. Então é um outro impacto que eu coloco para vocês: rios, florestas, solo, atmosfera. Então, conclusão. O que eu quero dizer é que sempre vai haver o impacto, como eu coloco aqui no caso dos impactos sociais. Nós temos aqui guerras, né? As chamadas, as famosas, parece que inacabáveis, guerras do Oriente Médio, os países que eu falava agora. Hoje nós temos o Irã como a bola da vez, na visão dos Estados Unidos, que ainda se considera um país dono do mundo, no momento, né? O segundo dono do mundo aí no caso é a China, lembrando. E temos essas guerras são consequência desse grupo que luta pelo controle do petróleo mundial. Lembrando, o Irã já foi, algum tempo atrás, a segunda maior reserva de petróleo do planeta Terra. A Arábia Saudita era a primeira, o Irã era a segunda. Não sei como está agora, porque isso fica oscilando sempre, tá certo? Doenças, né? Doenças principalmente provocadas pelo mercúrio jogado nos rios, né? Doenças respiratórias provocadas pela poluição da atmosfera e, finalmente, acidentes. Eu posso citar aqui 2 casos brasileiros, né? Sobradinho, eu acho que é isso. E aquele outro que ocorreu em Minas Gerais, né? O deslizamento daquelas barreiras que foram feitas. Lá é uma exploração mineral. Então eles vão cavando e fazendo aquelas barreiras para conter a expansão da água. E houve o rompimento dessas barreiras e matou dezenas de pessoas, no caso brasileiro, só em Minas Gerais. Houve 2. Sobradinho, depois a gente lembra a próxima aí, que é um exemplo que eu queria citar para vocês, que ocorreu mais recente aqui no Brasil. E, infelizmente, são situações provocadas pela exploração, às vezes de maneira irracional, vamos dizer assim, dos recursos naturais, minerais. Temos como viver sem os minerais? Não. Por quê? Porque o oxigênio é uma produção da natureza na escala mineral. A água é uma produção da natureza na escala mineral também. Então não existe esse negócio de dizer, hoje eu vou beber uma água mineral. Simplesmente porque toda água é mineral. Se a água não fosse mineral, ela teria que ser na categoria dos recursos naturais: animal, vegetal e mineral. A água, se não fosse mineral, ela teria que ser de origem animal ou de origem vegetal. E não é. Por isso que eu digo, toda água é um recurso natural mineral. Agora, há a diferenciação na composição mineralógica da água. E além disso, o problema da água hoje não é na diferenciação da composição natural dela. É a diferenciação na composição provocada por nós, seres humanos. Exemplo, o rio Cereja, que corta aqui a cidade de Bragança, no passado as pessoas, os moradores, usavam a água do rio Cereja para tomar banho, para preparar comida, para lavar roupa, e hoje não se faz mais isso porque a água do rio Cereja está imprópria para o consumo humano. Por quê? Porque a grande quantidade de poluição que tem dentro dela já torna ela uma água imprópria.
ela deixou de ser doce? Não, ela continua sendo doce porque ela não é salgada, ela não tem influência da maré para ser salgada. Ela é potável? Não, ela deixou de ser potável porque ela está, a quantidade de poluentes que tem dentro dela já torna ela como uma água impotável ou não potável. É culpa da natureza? Não, é culpa de nós, seres humanos. Então isso também é um impacto social. Tranquilo? Com isso a gente fecha a aula de hoje, fecha este assunto aí de recursos minerais e fica o aviso. Exercício 5.2, 5.3, 5.4 e próximas aulas nossas a gente vem esclarecer questões aqui. Se vocês puderem mandar para mim as questões que vocês estão com dúvida, seria melhor. Que no lugar de eu esclarecer para uma pessoa só, eu virei aqui e faço um resumão do exercício para fechar tudo isso aí. Tranquilo? Abraços, até a próxima.